Bem-vindos a mais uma aula de infográfico. Nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre como a representação de uma mensagem com imagens se deu desde a pré-história. Então aqui nós temos pinturas rupestres em cavernas, e aí nós vamos entender um pouco do sentido que esses desenhos, essas imagens tinham. Esse meio de transmitir mensagens não é novo. Apesar de ser bem disseminado e popular atualmente, já era utilizado há milhares de anos. Usar imagens para transmitir ideias veio desde a época em que os seres humanos viviam em cavernas. Ali não sabemos que mensagens estavam sendo transmitidas, mas claramente os desenhos não são apenas decorativos artísticos. É possível que o objetivo fosse ensinar aspectos da vida para os mais jovens, ensinar como caçar, por exemplo, registrar os acontecimentos e muitos outros sentidos. Então, claro, na época não existia ainda a palavra escrita, talvez também não existisse a linguagem falada bem desenvolvida como tem hoje. Então, as imagens eram uma forma de transmitir um conhecimento, por exemplo. Então, isso era muito importante numa comunidade que não tinha a linguagem escrita e talvez a linguagem falada fosse muito primitiva ainda. Então, os desenhos eram uma forma de perpetuar uma determinada informação para ser passada de geração em geração. A evolução do infográfico foi gradual, porém constante, desde desenhos nas cavernas pré-históricas, passando pelos primeiros alfabetos até a era digital. O ser humano sempre usou de recursos visuais mais linguísticos para comunicar uma informação. Então aqui temos um outro exemplo que são os hieroglifos, que é o alfabeto, a linguagem escrita dos antigos egípcios, que também não eram infográficos, ainda também não tinha esse termo infográfico e não era com esse sentido que era usado. Era a linguagem escrita, mas ela usava imagens ao invés de palavras. Então era uma linguagem um pouco mais difícil de ser registrada por escrito, dava mais trabalho, porque tinha que ser feito desenhos, eles eram esculpidos em baixo relevo, mas já era uma forma também mais evoluída de registrar e passar informações utilizando as imagens. O infográfico é uma forma visual de apresentar informações e dados, geralmente complexos, auxiliando na compreensão do leitor. Essa linguagem melhora o entendimento do usuário, que consegue absorver com mais rapidez a informação que está sendo transmitida. As representações gráficas já eram usadas para explicar ideias, conceitos e processos desde os tempos pré-históricos, como já vimos anteriormente. Da mesma forma como são conhecidos hoje, porém, começaram a partir do século XVI. Leonardo da Vinci, por exemplo, utilizava infográficos para explicar seus estudos e teorias. Então, na imagem ao lado, a gente vê o homem vitruviano, que era um diagrama que o Leonardo da Vinci desenhou para explicar as proporções do corpo humano. Então, ele fazia um desenho, a gente nota ali que tem a parte mais realista do desenho do ser humano, temos ali figuras geométricas para representar as proporções e temos também o texto escrito. Então, tudo isso formava uma informação mais complexa do que apenas um texto escrito. Então, para ele explicar, por exemplo, a questão das proporções dos membros do corpo humano, era mais fácil ter um desenho com um acréscimo de informação em texto do que simplesmente fazer uma descrição em texto, que talvez ficasse mais longa e talvez não fosse tão explicativa para quem fosse absorver a informação depois. Então esse é um dos objetivos do infográfico, juntar imagem e texto para que um acrescente informação ao outro e assim possa produzir um conteúdo mais rico. Então na próxima aula vamos entender um pouco mais de como essa evolução se deu até o que a gente conhece hoje como realmente infográfico.